Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou a Harumi e é uma satisfação enorme apresentar este nosso 25º episódio, onde faremos uma imersão profunda e essencial em um campo fundamental da nossa área, a psicologia social. Se no episódio anterior exploramos as complexidades da psicopatologia, agora voltamos nosso olhar para as relações, a cultura e a sociedade que nos moldam. Nesta jornada, vamos desvendar as origens e o desenvolvimento desse campo, desde a história da psicologia social em seu contexto global, até a sua trajetória particular e importantíssima aqui no Brasil. Aprofundaremos as grandes vertentes teóricas, como a psicologia social cognitiva e a teoria das representações sociais, e traçaremos um panorama pela psicologia sócio-histórica. Para fechar o nosso estudo, vamos conectar os pilares da existência social: a linguagem, a construção da identidade social e individual e, claro, as forças que permeiam a nossa consciência, como a ideologia, a consciência e a alienação. Você pode nos encontrar em diversas plataformas como Deezer, Amazon Music, YouTube e Spotify. Para isso, basta conferir o link na nossa página do Instagram, que é o @podcastdaturma, tudo junto. Por lá, você pode compartilhar as suas impressões sobre este novo tema e ficar por dentro das atualizações e publicações de novos episódios. Espero também que considere nos seguir. Você gosta do podcast da turma e quer nos ajudar a produzir mais conteúdos de qualidade? Para isso, basta compartilhar este episódio com colegas e amigos da área e assim conseguiremos alcançar mais pessoas que se interessem por essa discussão. Sua ajuda é muito bem-vinda. Vale mencionar que essa produção continua sendo realizada por graduandos em psicologia, que compartilham conosco suas pesquisas e interpretações acerca do tema abordado. Agora chega de introdução e vamos ao conteúdo. Oi pessoal, aqui é a Day Santana e hoje eu quero te levar para uma viagem no tempo e entender de onde veio a psicologia social. Mas calma, respira, não será nada de data decorada. A ideia é substituir as palavras difíceis e te contar a história da psicologia social e descomplicar todas essas teorias. Hoje, vamos mergulhar na história de diferentes vertentes da psicologia social, uma área que busca responder uma pergunta central: como o indivíduo e a sociedade se conectam? Quando falamos em psicologia social, nós estamos falando de uma área que ela tenta entender e responder essa pergunta. Então, como a sociedade ela nos forma? E como nós também formamos a sociedade? É uma pergunta que não é só com base na teoria. Ela impacta diretamente a prática do psicólogo. Inclusive, eu gosto sempre de lembrar de uma reflexão que eu ouvi uma vez do professor André Moreira. A forma como eu compreendo o mundo determina a forma como eu vou abordar o meu paciente e determina também como ele sairá da minha sala. E isso me fez entender que a psicologia social, ela não é só sobre entender a história. É entender como a nossa visão de ser humano e de sociedade orienta nossa prática clínica, educativa, comunitária, organizacional, tudo. Então, o que é a psicologia social? Por definição, a psicologia social ela foi fundada oficialmente em 1908. E ela estuda a relação entre o indivíduo e a sociedade. O seu objeto de estudo, ele investiga como pensamos, sentimos e os nossos comportamentos como indivíduos e como eles são influenciados pela presença real, imaginária ou implícita de outras pessoas. Sendo assim, ela analisa nossos pensamentos, emoções, comportamentos e como eles são influenciados por quem? Pelos grupos, pelas normas, os valores culturais, as instituições, interações cotidianas, representações sociais, por fatores históricos, políticos e, ao mesmo tempo, como nós contribuímos para também transformar tudo isso tudo. Então, quando olhamos para a história
da psicologia social, o primeiro desenvolvimento forte, ele acontece nos Estados Unidos, no início do século XX. Ali a psicologia já estava vivendo o auge do behaviorismo, uma psicologia que ela é orientada à observação de comportamentos, ao controle de variáveis e à construção de experimentos. Isso influenciou profundamente a forma como a psicologia social estadunidense se constituiu. E os principais objetivos dessa primeira fase eram o quê? Eram prever o comportamento, explicar os fatores sociais que influenciavam nas respostas individuais. Ele era focado no indivíduo. Era para construir teorias testáveis em laboratório. Então seria isolar as variáveis sociais para compreender os seus efeitos. E foi nesse contexto que surgiam teorias como a teoria de aprendizagem social, teorias de atitude, primeiras pesquisas sobre influência social, os estudos clássicos sobre conformidade e obediência. Mas foi o pós-guerra que mudou tudo isso. Para resumirmos, era uma ciência objetiva, sempre impulsionada pelo behaviorismo. O foco era no comportamento observável. Então, seu lema era: vamos estudar a sociedade, mas olhando para o comportamento e os pensamentos do indivíduo. Agora, indo para o pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial ela trouxe uma questão central e dolorosa. Como indivíduos, pessoas comuns, socializadas em sociedades organizadas, puderam participar de atrocidades tão brutais? Essa pergunta impulsionou a psicologia social por décadas. Foi nesse período, então, que surgiram as teorias tentando explicar isso. Surgiu a teoria da personalidade autoritária, por Adorno, em 1950, que tentava explicar como certos indivíduos se tornavam mais suscetíveis ao extremismo, ao preconceito e à obediência cega. Ou seja, as pessoas tendem a obedecer figuras autoritárias, mesmo que isso esteja contra os seus valores. E naquela época, como os regimes autoritários do narcisismo, por exemplo, souberam explorar isso, essas vulnerabilidades psicológicas e culturais para mobilizar as massas. Logo depois, veio também a teoria da dissonância cognitiva, criada pelo psicólogo Leon Festinger, que mostra que o ser humano ele precisa manter coerência entre as suas crenças e ações. E quando isso não acontece, criamos justificativas psicológicas. Como se as pessoas buscassem uma congruência entre crenças e atitudes e mudam para reduzir o desconforto quando fazem algo contrário aos seus valores. Foi então que nas décadas de 70 e 80 houve uma decaída do interesse pelas pesquisas sobre a dissonância cognitiva e o crescimento do interesse pelas pesquisas sobre as teorias da atribuição. E o que seria essa teoria da atribuição? Ela é um referencial teórico da psicologia social que explica como as pessoas elas atribuem as causas a eventos e comportamentos e como isso afeta as suas percepções e julgamentos. Um exemplo clássico disso são aquelas pessoas que elas usam como argumento alguma causa para que se justifique os seus próprios comportamentos. Sendo assim, a teoria da atribuição da causalidade, que foi criada por Heidegger, explica como interpretamos causas do comportamento alheio, internas, externas, o que impacta preconceito, julgamento e conflitos. Esse período consolidou a psicologia social como ciência preocupada em compreender os fenômenos sociais profundos, ligado a poder, obediência, moralidade, a violência. Foi então que na década de 80 houve uma consolidação definitiva do cognitivismo como perspectiva dominante da psicologia social psicológica. A compreensão da cognição social, isso quer dizer o processamento da informação social, está baseado no pressuposto de que o comportamento social pode ser explicado por meio dos processos cognitivos subjacentes. Houve então a crise da psicologia social, ou chamada Era das Dúvidas. Então o que seria essa Era das Dúvidas? O que ela questionou?
ela começou a se questionar se era mesmo possível entender a complexidade social apenas olhando o indivíduo no laboratório. Então isso abriu o espaço para novas abordagens. Imagina que essa era das dúvidas realmente levantou muitos questionamentos, como por exemplo, como processamos as informações? Como percebemos o outro? Como organizamos categorias sociais? Como formamos os estereótipos? Como julgamos situações? Como tomamos decisões? Essa virada, então, ela leva à consolidação das teorias. Que teorias essas? Teorias do processamento de informação, heurísticas e vieses, memória social, cognições automáticas, estereótipos implícitos. Então, o que seria esse processamento de informação? Por exemplo, uma mesma situação acontece com duas pessoas diferentes, uma interpreta como ofensa e ela fica reativa. Já a outra ela interpreta como um aprendizado, um feedback, e ela cresce com isso. Ou seja, o fato é o mesmo, mas o processamento da informação é diferente. Quando a gente parte ali para as heurísticas, elas são atalhos mentais. Os vieses, eles são erros previsíveis nesses atalhos. Então, um exemplo disso, a heurística da disponibilidade. Se você vê muita notícia de assalto, por exemplo, você acha que isso acontece o tempo todo. E não porque está realmente acontecendo, mas porque está disponível em sua memória. Já uma memória social, ela forma como lembramos eventos, e de como isso é influenciado também por um grupo, cultura, estereótipos. Um exemplo disso é o mesmo acontecimento político, ele é lembrado de uma forma totalmente diferente por dois grupos opostos. Isso seria a memória social. E a memória ela não é um HD, é uma construção social. Já as cognições automáticas são pensamentos rápidos, inconscientes, literalmente automáticos. Um exemplo disso é quando você vê alguém com um jaleco e automaticamente você pensa, é médico ou é um profissional da saúde. Ou seja, esse é automático. Ele não é racional. Já um estereótipos implícitos, ele seria o preconceito automático, que nem percebemos que temos. Já um exemplo clássico disso são os testes que mostram, por exemplo, que muitas pessoas elas associam a liderança a homens, sem nem perceber. Mesmo as mulheres, porque isso é inconsciente, culturalmente aprendido. A era das dúvidas, então, foi marcada por muitos questionamentos, de muitos porquês. Então, essa excessiva dependência do método experimental, de como a gente estuda fenômenos sociais complexos em situações simplificadas dentro de um laboratório, ou contradições entre os estudos, a reprodução das pesquisas e os resultados não se repetiam, uma certa irrelevância social, porque a psicologia social parecia afastada dos problemas reais da sociedade. Então, por isso ela teve esse nome, a Era das Dúvidas, porque o campo inteiro entrou em crise porque eles não tinham respostas para todos esses questionamentos. Enquanto a versão psicológica ela estava ali mergulhada nas experiências laboratoriais, sociólogos americanos começavam a estudar interações face a face, os papéis sociais, identidades, estruturas sociais, grupos e redes de relacionamento. Agora o viés é outro, agora é diferente. Eles começaram a pensar: o comportamento humano só faz sentido dentro do contexto social que o produz. Essa vertente influenciou muito a psicologia social crítica que ela viria depois. Ao contrário da vertente psicológica experimental, essa abordagem ela priorizava a realidade social, os significados compartilhados e os processos históricos, abrindo caminho para as perspectivas críticas e culturalmente situadas da psicologia social. Aqui, então, a ideia era: o indivíduo é produto do desenvolvimento em sociedade e se estrutura pela interação simbólica. Agora, viajando um pouquinho,
lá em território europeu, a psicologia social ela toma um rumo diferente do norte-americano. Porque ao invés de focar nos experimentos individuais, ela investe na sociedade, cultura e identidade coletiva. E 2 nomes fundamentais surgiram nessa época. Henri Targel, criador da teoria de identidade social, e Serge Moscovici, o criador da teoria das representações sociais. A teoria da identidade social, então, ela afirma que o indivíduo ele é moldado pela sociedade, que a gente pertence a grupos e que esses grupos definem como percebemos nós mesmos e os outros. Já Moscovici, o criador da teoria das representações sociais, mostra que o conhecimento circula e ganha sentido dentro da cultura. Ele explica como determinados discursos se tornam verdades sociais. A psicologia social europeia, então, desenvolveu estudos sobre identidade, comportamento intergrupal, cultura, comunicação, representações sociais e a influência minoritária, ou seja, uma visão mais crítica e contextualizada do social. Ela, então, reforçou a necessidade de articular o sujeito e sociedade, o psíquico e histórico, e o indivíduo com a estrutura social, tornando-se, então, a referência fundamental para as abordagens contemporâneas de caráter sócio-histórico e crítico. Agora, falando um pouquinho da psicologia social na América Latina, nas décadas de 60 e 70, com as ditaduras, a desigualdade e a censura daquela época, nasce uma psicologia social politizada, crítica e voltada à libertação. Então, para descomplicar, imagine que não era possível estudar um comportamento sem olhar para a fome, o autoritarismo da época, a injustiça, a desigualdade. Aqui a crítica ao modelo norte-americano já se torna muito forte, porque a psicologia social latino-americana, ela entende que não dá mais para falar do indivíduo sem olhar para a opressão, sem falar de raça, história, política, opressão, desigualdade. E as principais vozes dessa época foi Silvia Lene, Paulo Freire e Martim Baró, que defendia uma psicologia social comprometida com a libertação dos povos oprimidos. Silvia Lene, que consolidou no Brasil a psicologia social crítica, comunitária, politizada e comprometida com a transformação social. Paulo Freire trazendo uma ideia diferente para a nossa educação e trazendo uma conscientização de que, ao invés de memorizar, era melhor conscientizar um povo. Sendo assim, a história da psicologia social, ela nos mostra que entender o indivíduo nunca foi o suficiente sem entender a sociedade. Ela nasceu experimental, se comoveu com a guerra, se voltou para a mente, entrou em crise, atravessou debates sociológicos, foi transformada pela Europa e ganhou alma na América Latina. E tudo isso volta para aquela frase inicial: a forma como eu enxergo o mundo define a forma como eu cuido do outro. Esse é o coração da psicologia social. Agora, para entendermos a psicologia social que a gente tem hoje no Brasil, vamos ter que voltar um pouco mais no tempo. No começo, a psicologia por aqui ela não era feita por psicólogos, eram por médicos, os educadores, os filósofos. A coisa era mais focada na medicina, na neurologia, para ser mais específica. Para você ter uma ideia, o primeiro laboratório, quem criou foi Plínio Olinto, lá no Rio de Janeiro. E o foco era muito em medir as coisas. Tinha até um teste ABC, do Lourenço Filho, em 1933, para ver se a criança estava madura para a escola ou não. Para descomplicar um pouquinho essa fase inicial, imagina que a gente estava basicamente copiando o que vinha de fora, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Então a psicologia ela olhava para o indivíduo quase como uma peça de laboratório. Era do tipo, vamos medir a inteligência dessa criança para ver se ela serve. Não se olhava muito para o contexto dela, não se olhava se ela havia comido naquele dia ou não,
Era uma ciência que tentava ser neutra, mas acabava servindo só para manter a ordem. Mas aí, a gente chega lá na década de 70. Esse é o momento chave, onde aconteceu o que a gente chama a crise da psicologia social, que foi a grande crise da década de 70. Lembra que a gente falou anteriormente que copiávamos o modelo americano? Então, a partir daqui, esse modelo, ele é questionado. Então, esse modelo que era experimental antes, positivista, e jurava que ele era neutro, no Brasil já estava aqui pegando fogo, vivendo aquela ditadura militar, e os psicólogos brasileiros e os latino-americanos olharam para aquele modelo de laboratório e pensaram: isso aqui não serve para a gente. Eles começaram a questionar essa metodologia experimental e a tal neutralidade que não havia. Mas agora vem comigo, pensa comigo. O país cheinho de desigualdade, opressão política, gente passando fome, a psicologia preocupada com o experimento controlado em laboratório, a conta não batia. Então a crise foi basicamente com os psicólogos dizendo: não dá para estudar o ser humano isolado do mundo. O ser humano é fruto da história dele, da cultura dele, da política. Então foi aqui que a gente parou de só medir o comportamento e decidiu que precisava de uma psicologia transformada. A psicologia então deixou de ser apenas uma ciência de observação para ser uma ciência de compromisso social. E no meio desse turbilhão, então, surge a figura central dessa mudança, a mãe da psicologia social brasileira, Silvia Lene. Grava esse nome, porque ela é a referência máxima aqui. Em 1980, ela funda a Abrapso, que seria a Associação Brasileira de Psicologia Social. A criação da Abrapso foi um grito de indignação dos profissionais contra a repressão política. Silvia Lene defendia uma psicologia baseada no marxismo e na sociohistórica, ou seja, entender o homem através de suas relações de trabalho, linguagem e história. Agora, descomplicando a Silvia Lene, ela virou a mesa. É como se ela tivesse dito: toda psicologia é social. E não existe um indivíduo que não seja social. Sabe aquela ideia de que um psicólogo fica só ouvindo e balançando a cabeça, neutro? Ela abominava isso. Em contexto de desigualdade, a proposta dela era: o psicólogo tem que ter lado. O lado é a transformação social, de combater a opressão e injustiça. Foi ela quem puxou o bonde. Vamos imaginar que, para a gente sair dos consultórios chiques e ir para uma comunidade, para o posto de saúde, para uma escola pública e olhar o contexto daquela pessoa. E agora, com essa abertura, a nossa psicologia social ela virou um caldeirão de teorias críticas. Vou citar as 3 principais, que seria a análise institucional. Ela veio muito forte por causa dos psicanalistas argentinos, que eles fugiram também da ditadura de lá, em 76, e vieram para o Brasil. Nisso, eles trouxeram o grupalismo, que foca em como os grupos podem mudar as instituições. Representações sociais, que, como eu expliquei anteriormente, trazida pelo Moscovici, e o construcionismo social, que diz que a realidade ela é construída pela linguagem e pela interação. Cada uma delas trazia uma essência. A análise institucional, por exemplo, ela ensinou a gente a olhar para as instituições, escola, hospital, e ver onde está o poder e a opressão. Já as representações sociais nos ajudaram a entender como o povo pensa. Por exemplo, a sociedade ela pensa sobre a loucura. Isso é uma representação social que afeta como a gente trata o paciente, por exemplo. O construcionismo, ele veio para dizer: gente, não existe verdade absoluta. Tudo é construído na nossa fala, no nosso dia a dia. Tudo isso serviu de ferramenta para a gente atuar na realidade brasileira.
Agora, então, para fechar o nosso papo e deixar tudo amarradinho sobre esse tópico, a psicologia social no Brasil ela vai se dividir claramente em 2 tempos. O antes, que seria seguir aquele modelo americano, entre aspas, neutro, focado em testes, laboratório. E o depois, o pós-crise, que já é uma psicologia que critica essa metodologia. Então, algo bem marcante no depois é que o pós-crise foi uma psicologia crítica. Foi focada em combater desigualdades e transformar a realidade. Hoje, se você vê um psicólogo no CAPS, no CRAS, trabalhando com os movimentos sociais ou direitos humanos, agradeça a toda essa galera da década de 70 e 80. Eles entenderam que não basta estudar a sociedade, a gente precisa transformá-la. Recapitulando, a gente começou essa viagem no tempo em como a psicologia social nasceu lá fora. A gente já falou sobre a psicologia social aqui no Brasil. Falamos sobre a luta para transformar a sociedade, como envolver o militarismo. Mas agora, a gente precisa encontrar a resposta para uma pergunta. Como é que essa sociedade entra na nossa cabeça? Porque falamos sobre esse envolvimento do indivíduo e sociedade, mas como que ela entra na nossa cabeça? Como que a gente processa toda essa informação? É aqui que nós entramos então na psicologia social cognitiva. O foco dessa abordagem é o processamento da informação. Enquanto a psicologia sociológica, ela olha para a estrutura em si da sociedade, a cognitiva ela vai olhar para o indivíduo e como que a gente percebe, armazena e como usa as informações sobre as outras pessoas. Então, descomplicando um pouquinho, imagina que o seu cérebro ele é um computador super potente. E ele está tentando sobreviver no meio do caos social. A psicologia cognitiva ela vai estudar esse software do nosso computador. Ela quer saber quais são os atalhos que a gente usa para julgar o mundo. Porque, vamos ser sinceros, a gente não pensa racionalmente o tempo todo. Ela cria atalhos para sobreviver, mas esses atalhos às vezes criam preconceitos e erros. Para começar, vamos entendendo essa teoria através dos nossos pensamentos. Que existe um tipo de processamento na nossa cognição social, que seria o pensamento automático e o controlado. Pensamento automático esse, que é aquele que o nome já diz, ele é involuntário, ele é rápido, é a nossa primeira impressão. Já o controlado é aquele que é lento, ele é consciente, ele exige esforço. Então, um exemplo de pensamento controlado seria quando a gente está aprendendo a dirigir. Nós pensamos no passo a passo. A gente pensa, vou pisar na embreagem, agora vou passar a marcha, preciso olhar o retrovisor. Isso tudo é um pensamento controlado. Agora, depois de anos dirigindo, a gente chega em casa, nem lembra como dirigiu. A gente não precisou pensar para passar a marcha, por exemplo. Já virou um pensamento automático. O perigo é que na vida social, a gente também liga o piloto automático. Julga as pessoas em segundos, sem refletir se aquilo realmente é verdade. Agora, avançando mais um pouquinho na psicologia social cognitiva, nós vamos falar dos esquemas, que seriam como as gavetas da nossa mente. Seria norteada por uma pergunta central. Como a gente organiza tudo isso? Como que a gente organiza esses pensamentos? Tudo isso através dos esquemas. Então, os esquemas são estruturas mentais baseadas nas nossas vivências, que organizam o nosso conhecimento. E é aqui que entra um conceito chamado de acessibilidade. A gente acessa o esquema que está mais fácil ou mais recente na nossa memória.
Então pensa que os esquemas eles são como gavetas no nosso cérebro. Se você cresceu ouvindo que homem não chora, por exemplo, isso criou um esquema, foi aberto uma nova gaveta. Se no futuro você vê um homem triste, o seu cérebro automaticamente puxa essa gaveta e você julga aquilo como fraqueza, mesmo sem querer. Outro exemplo de acessibilidade seria se você assiste muito filme de terror, o seu esquema de medo, ele fica ativado. Qualquer barulhinho na cozinha que você ouvir, você já vai achar que é um fantasma, por exemplo, porque aquela informação está fresca e acessível na sua mente. Em seguida, nós vamos falar agora da profecia autorrealizadora. Se prepara, porque essa teoria explica muita coisa na nossa vida. A profecia autorrealizadora, ela é o conceito que a gente tem uma expectativa sobre o outro e essa expectativa faz a gente tratar o outro de um jeito diferente. E isso influencia o outro a agir exatamente como a gente esperava. Descomplicando tudo isso, vamos para um exemplo. Imagine que a gente está numa sala de aula e imagina que um professor coloca na cabeça que o aluno X é um gênio, mesmo sem prova nenhuma. O que o professor faz? Ele dá mais atenção, mais incentivo, explica melhor para ele. E qual é o resultado? O aluno melhora o desempenho. Assim o professor chega à conclusão, viu? Eu sabia que ele era bom. Mas não foi o dom, foi a expectativa que o professor criou da realidade. Isso serve para o bem e para o mal. Se você acha que alguém é chato, você já tem aquela primeira impressão, você já trata essa pessoa mal. Ela reage sendo chata com você. A sua profecia se realiza. Agora, para fecharmos, a gente tem as famosas heurísticas de juízo. O nome é difícil, né? Mas imagina que heurística nada mais é do que um atalho mental. A gente não tem tempo de analisar tudo profundamente. Então, o nosso cérebro ele usa os atalhos. E temos dois principais que podemos citar aqui, como por exemplo, a heurística da disponibilidade. A gente julga a frequência de algo baseado na facilidade com que a gente lembra disso. Já a heurística da representatividade, a gente julga algo pela semelhança com um padrão ou um estereótipo. Vou te dar um exemplo disso. A disponibilidade, heurística da disponibilidade, seria porque a gente acha que viajar de avião é perigoso ou que a violência está incontrolável. Porque quando cai um avião ou acontece um crime violento, a TV mostra isso o dia todo. Ou seja, fica fácil de lembrar, está disponível na nossa memória. E aí você acha que é muito mais comum do que realmente é. Isso se enquadra na heurística da disponibilidade. Já a heurística da representatividade seria o famoso julgar o livro pela capa. Se eu te descrevo um cara sério, de óculos, tímido e que gosta de matemática, você pensa logo, é um engenheiro, certeza. E por que disso? Porque ele se parece com um estereótipo ou uma representação desse papel social, personagem, que você tem de um engenheiro. A gente ignora que ele poderia ser, sei lá, um artista, ou só porque ele parece uma outra coisa, a gente já nomeia isso. Como, por exemplo, se a gente ver alguém no corredor da faculdade de terno, gravata e uma maleta, a gente deduz que ele é da área de direito e assim sucessivamente. Então, para trazer um resumão dessa jornada da psicologia social cognitiva, a nossa mente, então, ela cria atalhos.
aprendemos que esses atalhos interpretam o mundo social. E isso é útil, Dai? Bom, economiza a nossa energia e ajuda a gente a sobreviver. Mas qual é o risco que mora aí? Ela nos leva a erros, estereótipos que levam a preconceitos e injustiça. Entender isso é fundamental para que a gente saia do automático e comece a ter um pensamento mais controlado e crítico sobre o que a gente julga nas pessoas. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Imagina numa linha do tempo, e que nessa linha do tempo a primeira parada é nos Estados Unidos. Lá a gente começou com a psicologia social, a era psicológica, onde o foco era no indivíduo, no laboratório, medir comportamento. Era aquela pergunta do pós-guerra de por que as pessoas boas obedecem ordens tão ruins? E tudo muito focado no que acontece dentro da cabeça. Nossa segunda parada seria na Europa. E aí a gente cruzou um oceano e na Europa a coisa ficou mais sociológica. Ali eles disseram, o laboratório não explica tudo. O foco já virou a cultura, as representações sociais, a identidade do grupo. O indivíduo não existe sozinho, ele é moldado pela sociedade. Agora a nossa terceira parada é na América Latina, no Brasil. A gente viveu ditadura, desigualdade, pobreza e não dava para ficar brincando de laboratório. A nossa psicologia virou crítica e sócio-histórica. Com a mãe da psicologia social, Silvia Lene, criadora da Abrapso, a gente entendeu que o psicólogo tem que ter lado, o lado da construção social. A gente estuda o povo para ajudar o povo a se libertar. E a nossa última parada foi na mente, na parte cognitiva. Por fim, voltamos para dentro da cabeça e entendemos que para lidar com toda essa bagunça social, o nosso cérebro ele cria atalhos, que seriam as heurísticas, esquemas e profecias. A gente processa o mundo, mas esse processamento pode vir cheio de falhas e preconceitos. E para descomplicar mais um pouquinho e resumir toda essa história, era como se os Estados Unidos dissessem, vamos estudar a mente desse indivíduo. Mas a Europa dizia, vamos estudar o grupo e a cultura. Já a América Latina, ela deu um grito e disse, vamos estudar a realidade para mudar toda essa bagunça. A cognitiva explicou, calma gente, vamos ver como o cérebro processa isso tudo. Vocês percebem que tudo está conectado. Não dá para ser um bom psicólogo social sem entender todas essas vertentes. Bom, e eu espero de verdade que esse conteúdo tenha descomplicado todas essas teorias que parecem difíceis, mas que na verdade falam sobre a nossa vida e sobre o nosso dia a dia. Eu não posso deixar de encerrar sem agradecer, especialmente a Harumi, pela oportunidade e muito obrigada pelo convite em participar do podcast da turma. Foi um prazer enorme poder trocar essa ideia e contribuir um pouquinho para o aprendizado de cada estudante aqui. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Um beijo, bons estudos e até a próxima. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Pamela, estudante de psicologia, e eu vou trazer um pouquinho sobre a teoria das representações sociais. Bom, a teoria das representações sociais, ela foi criada por Sergio Moscovici em 1961. Ela vem da psicologia social sociológica. Essa teoria ela nasceu com o objetivo de entender como as pessoas constroem e compartilham as ideias sobre o mundo. Em outras palavras, ela explica como um senso comum se forma e se espalha dentro da nossa sociedade. Moscovici percebeu que, além do conhecimento científico, existe um outro tipo de saber, que é o nosso conhecimento do senso comum. Esse conhecimento não vem de livros nem de pesquisa, mas das nossas conversas, do nosso cotidiano, de questões familiares e das experiências que a gente vive mundo afora. Essas representações sociais, elas influenciam como a gente pensa, age e sente, mesmo que você nem perceba isso, e nem eu.
Elas nos ajudam a compreender o que é normal, o que é certo, errado, ou até definir o que é nós e quem são os outros. Por isso é tão importante entender as relações sociais e os preconceitos e as desigualdades. Bom, o Moscovici ele vai explicar que as representações sociais se formam por dois processos principais, que são dois termos. O primeiro é a ancoragem, que é quando a gente tenta entender algo novo comparando com algo que já conhece. Vou te dar um exemplo. Quando surge uma nova tecnologia ou um comportamento diferente, a gente tende a encaixar aquilo em categorias familiares para tornar mais fácil de compreender. É como se o novo precisasse de um gancho, entende? No que já existe na nossa mente. O segundo processo é a objetivação, que é quando transformamos uma ideia abstrata em algo concreto, como, por exemplo, uma imagem. Vou te dar um exemplo disso, para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Bom, a justiça. Quando a gente pensa em justiça, logo na nossa cabeça já vem a imagem da balança. Quando a gente pensa na paz, já vem a pomba branca. Essas imagens tornam conceitos complexos mais palpáveis, vamos dizer assim, mais visíveis de se entender. Agora, se a gente olha para a nossa sociedade com essa lente, a gente consegue entender como muitas ideias e preconceitos se mantêm justamente por causa dessas representações sociais. Bom, elas não são apenas individuais, são coletivas, elas são compartilhadas e reproduzidas o tempo todo e a todo tempo. Principalmente pela mídia, pela educação, pelas instituições e pelas conversas na roda de amigos, na roda de família. E um exemplo muito atual é a aporofobia. A aporofobia ela foi criada pela filósofa espanhola Adela Cortina em 1995 e ela significa rejeição, medo ou aversão às pessoas pobres. Pois bem, se você não conhece, agora você conhece esse termo. Esse é um tipo de preconceito que muitas das vezes ele é muito invisível e velado, porque ele não se baseia em cor, religião ou origem, mas na condição econômica da pessoa. A aporofobia, ela se expressa de várias formas. Quando as pessoas evitam se aproximar de alguém em situação de rua, quando o pobre é tratado com desconfianças em lojas, espaços públicos. Você já percebeu que alguns seguranças de algumas lojas seguem só algum tipo de pessoas? Isso é um exemplo de aporofobia. E quando se reforça a ideia de que se é pobre é porque não se esforçou o suficiente, tudo isso vem da representação social. E é uma representação social negativa sobre a pobreza, pois as representações que associam a falta de recurso, a preguiça, a incapacidade ou a desordem. Essas ideias, elas não nascem do nada. Elas são produzidas e elas são reforçadas no nosso cotidiano e socialmente. A mídia, por exemplo, muitas das vezes mostra a pobreza de forma estereotipada, como se o pobre fosse um problema e não uma vítima de um sistema desigual. Nas conversas cotidianas, essas representações também aparecem frequentemente. Um exemplo é de quem quer consegue, todo mundo tem as 24 horas, que individualiza um problema que, na verdade, é estrutural e coletivo. E é aí que a teoria das representações sociais ajuda a gente a entender a origem desses pensamentos. Através da ancoragem, a sociedade associa a pobreza a valores antigos, como a ideia de mérito, esforço e moralidade. Ou seja, alguém que é pobre é porque não trabalhou o suficiente. Isso é um exemplo de ancoragem. E através da objetivação, essas ideias se transformam em imagem, muitas formas. A figura de um mendigo, do marginal, do vagabundo. Essas imagens concretizam o preconceito e torna mais fácil de se espalhar porque é algo visível e simbólico, fica gravado na nossa mente. Mas o grande ponto da teoria é mostrar que essas representações podem mudar. Sim, nós podemos mudar, porque elas não são fixas. Elas se transformam conforme as nossas relações. Então, por isso, quando a gente discute a aporofobia, a gente está justamente questionando uma representação social antiga e injusta. A ideia de que o valor de uma pessoa está ligado ao seu dinheiro ou à sua aparência é eternamente errônea, vamos dizer assim. Compreender as representações sociais é também um ato de consciência, quando a gente percebe que muitas das vezes é fruto das construções coletivas, começando a ter mais empatia e senso
crítico, a gente consegue mudar essas representações. Bom, isso é o que eu trouxe sobre a teoria das representações sociais, mas temos muitos outros temas. Eu trouxe junto com a afrofobia, que é algo que me chamou bastante atenção e eu estudei sobre. Mas a gente pode enquadrar a teoria das representações sociais em muitos preconceitos e muitas coisas boas também. Então, no fim das contas, estudar as representações sociais, ela não é só entender como pensamos, é também um convite para a gente refletir qual mundo que queremos, qual mundo queremos construir ou reconstruir, né? Um mundo onde as ideias sejam usadas para aproximar e não para afastar, para acolher pessoas e não para excluir pessoas. Podemos mudar e é tempo de mudar. Olá pessoal, eu me chamo Harumi e hoje vamos mergulhar em um tema essencial para a psicologia social, pela visão da psicologia sócio-histórica. O tema de hoje, subjetividade. Você já parou para pensar de onde vêm seus sentimentos, pensamentos e a sua forma única de ver o mundo? A visão tradicional nos diz que isso está tudo dentro de nós, pronto ao nascer. Mas a perspectiva histórica da subjetividade nos convida a pensar de outra forma. Vamos entender como a nossa subjetividade é, na verdade, uma construção histórica e social, e por que essa visão é uma exigência para a psicologia atual. O que é a subjetividade? Subjetividade é o nosso mundo interno, as experiências, sentimentos, pensamentos e percepções de uma pessoa. A psicologia tradicional tende a ver isso como algo natural, fixo e puramente interno. Vamos a uma analogia. Pela visão tradicional, a subjetividade é a planta que já nasce pronta no vaso, precisando só de luz e água. Pela perspectiva sócio-histórica, a planta só nasce e cresce porque está plantada em um solo específico, a sociedade, a cultura, o tempo histórico e as condições econômicas. O solo molda a planta. Essa visão é fundamentada na psicologia sócio-histórica, segundo Vygotsky. Não é algo dado pela natureza, não está pronta ao nascer. Ela se desenvolve em um processo histórico, social e cultural. Reflete e depende diretamente das condições sociais, econômicas e culturais em que vivemos. Subjetividade é a integração inseparável entre o nosso mundo interno e o mundo externo, onde agimos, trabalhamos e convivemos. Exemplo prático. A forma de sentir e agir no mundo, a subjetividade, de uma criança em um ambiente de pobreza e exclusão será profundamente diferente daquela em um ambiente privilegiado. Suas experiências sociais, acesso à educação, segurança, cultura são os moldes. A relação dialética. A subjetividade é um resultado da interação contínua entre o homem e o mundo social. É uma via de mão dupla. O homem age, produz cultura, deixa suas marcas e transforma o mundo. E ao fazer isso, ele se apropria desse mundo transformado para construir a sua própria subjetividade. Vamos a uma analogia. O escultor, que é o homem, modela o barro, a sociedade ou cultura, e o muda, mas o barro moldado oferece novos contornos que, por sua vez, influenciam o trabalho do escultor. É uma ação recíproca e transformadora. Quando a psicologia naturaliza a subjetividade e desconsidera o social, ela corre o risco de patologizar o que foge das normas. Isso acontece sem questionar como a opressão e a desigualdade causam sofrimento psicológico. Um psicólogo com a visão tradicional pode ver o sofrimento de um jovem marginalizado como uma falha interna. A perspectiva histórica, no entanto, questiona as condições sociais, exclusão, pobreza, racismo, que causam sofrimento.
Reconhecer a subjetividade como produto histórico-social torna o trabalho do psicólogo um posicionamento político. Não é só terapia individual, é modificar a realidade social através da prática. O projeto profissional deve ser um projeto político e ético, focado na transformação social e no âmbito coletivo. A perspectiva histórica exige que a psicologia supere a visão de ser uma ciência descolada do social. Compreenda o fenômeno psicológico como construção íntima da realidade objetiva e material. Atue como transformação do mundo, assumindo sua dimensão política e coletiva. Somos seres históricos e sociais. Entender isso não é apenas teoria, é a chave para uma prática psicológica mais justa, ética e transformadora. O que você achou dessa perspectiva? Agora, vamos adentrar o tecido fundamental que conecta o indivíduo à sociedade e ao pensamento, a linguagem. Muitas vezes pensamos na linguagem apenas como troca de palavras. No entanto, ela é um fenômeno que vai muito além de somente trocar informações entre pessoas. Ela está presente em toda a comunicação, inclusive no silêncio, como um ato comunicativo. Linguagem, para nossa área, é um conjunto de códigos e formas compartilhadas que os grupos humanos criam para transmitir informações, emoções, pensamentos e valores culturais. Imagine uma reunião de família, onde todos conversam e trocam histórias. Observe que até mesmo um olhar de desaprovação silencioso ou um gesto é uma forma de linguagem, comunicando claramente um valor cultural ou uma emoção. Segundo uma perspectiva marxista, citando Luria, a linguagem não é apenas um fenômeno individual, mas uma necessidade social. Ela surgiu da necessidade humana de comunicar de forma mais complexa devido ao trabalho social, que cria divisões e especializações na sociedade. Ou seja, o desenvolvimento do trabalho em grupo e a sua divisão estimularam a criação da linguagem para coordenar ações e compartilhar saberes. Pense em uma equipe esportiva. Para jogar bem juntos e coordenar suas ações, os membros precisam de uma linguagem comum, de códigos específicos e sinais para comunicar as estratégias e ajustar o jogo rapidamente. A linguagem é o que possibilita essa coordenação complexa. Originalmente, a linguagem tem a função de designar objetos e ações no mundo prático. Com o tempo, ela se transforma numa ferramenta para o acúmulo e transmissão de conhecimento ao longo do tempo e entre gerações. A palavra é a unidade central da linguagem. O teórico Bakhtin nos lembra que cada palavra carrega um contexto, um significado, que não é neutro, mas sim carregado de sentidos ideológicos e experiências de vida. Ao pronunciar palavras dizendo verdades ou mentiras, com sentidos que vão muito além da simples definição. Exemplo prático. A palavra liberdade pode ter diferentes significados para uma pessoa e para outra, dependendo de suas experiências e contexto social. Para alguém, pode significar a ausência de amarras políticas. Para outro, pode significar a possibilidade de ter acesso à educação e saúde, ou seja, uma liberdade que depende de condições materiais. Um dos principais legados de Vygotsky é a ideia de que a linguagem é a mediadora no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como o raciocínio lógico, a memória voluntária e a atenção dirigida. Vygotsky introduz a lei da dupla formação. Todas essas funções surgem primeiro no plano social, interpsicológico, quando as interações ocorrem entre pessoas.
e depois são internalizadas e transformadas no nível individual, intrapsicológico. Exemplo: pense numa criança que aprende a contar objetos com a ajuda de um professor. Primeiro, ela usa a linguagem e os gestos de outras pessoas para ordenar e enumerar em voz alta. Depois, ela internaliza esse processo e, finalmente, consegue pensar e contar sozinha, sem a mediação externa. Vygotsky contraria a ideia de que a linguagem seria apenas uma roupa que veste o pensamento. Ele argumenta que o pensamento se transforma dentro da linguagem. Não existe pensamento puro, separado da linguagem. Ao organizar um pensamento em palavras, ele se reestrutura, se modifica e se realiza. Imagine o pensamento como a massa de argila e a linguagem como o molde que dá forma à massa. Sem o molde, a argila fica amorfa. Com o molde, ela ganha um formato específico, organizado e comunicável. Além da fala, a linguagem escrita permite registrar informações com muito mais durabilidade, garantindo que o conhecimento seja transmitido para além das limitações temporais e espaciais. Exemplo: manuscritos antigos, livros e documentos permitem que o conhecimento de civilizações passadas chegue até nós hoje, mantendo viva a memória cultural. A linguagem também possibilita a transição do ato de agir diretamente no mundo, para agir de forma refletida por meio da consciência e do pensamento abstrato. É como passar de apenas reagir a um fogo que surge repentinamente para planejar e construir sistemas complexos de prevenção contra incêndios. Essa capacidade de organizar e abstrair é a essência da emancipação humana. A linguagem, segundo o material e autores como Vygotsky e Bakhtin, é muito mais que simples palavras. Ela é o tecido que conecta pensamento, cultura e sociedade, possibilitando o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a consciência humana. Ela é vivencial, ideológica, social e individual. Através da linguagem, transformamos a experiência prática em reflexão. Passamos do social para o individual e do concreto para o abstrato. Se a linguagem não apenas descreve a realidade, mas cria e a transforma, e se cada palavra carrega um sentido ideológico, precisamos ser críticos. Qual é o peso das palavras que usamos ao falar sobre o outro? Estamos usando a linguagem para reproduzir estereotipos ou para construir novas possibilidades? Ao entender que a linguagem molda nosso pensamento e nossa cultura, assumimos a responsabilidade de usá-la como um instrumento de crítica e transformação, capaz de organizar o pensamento e a ação em direção às formas mais justas e conscientes de ser e conviver. Na próxima conversa que você tiver, pense: como você usará essa ferramenta tão poderosa? Reflita sobre isso. Bom, dando continuidade, vamos desvendar um conceito fundamental: a identidade social na visão de Antônio da Costa Ciampa. Ciampa apresenta sua visão sobre o conceito de identidade social. Para ele, a identidade social é como o indivíduo se reconhece e é reconhecido dentro de um grupo social, e com isso se conecta intrinsecamente à sociedade e às condições históricas em que vive. A tese central é que a identidade não é apenas uma etiqueta fixa, mas uma construção dinâmica, dialética e histórica. Vamos começar pelo primeiro ponto: a identidade como processo e produto social. Ciampa explica que a identidade não é algo fixo ou dado de uma vez por todas. Ela se constitui permanentemente, através de processos de identificação entre o indivíduo e os grupos sociais, aos quais ele pertence.
Essa identificação é uma via de mão dupla. O indivíduo se reconhece em determinados grupos e esses grupos, por sua vez, reconhecem o indivíduo como integrante. Imagine um torcedor do Corinthians. Ele não só se considera corintiano, mas é reconhecido socialmente como tal dentro do grupo de torcedores, gerando um sentimento de pertencimento. Uma pessoa pode ter múltiplas identidades, ser mãe, executiva em uma multinacional, ativista ambiental, estudante. O conflito surge quando o papel de executiva, que exige viagens constantes, entra em contradição com o desejo de estar presente na criação dos filhos, na identidade de mãe, ou com os valores de sustentabilidade da identidade ativista. Essas identidades nem sempre se coadunam perfeitamente. O segundo ponto é que a identidade é resultado das condições históricas e sociais. Ela depende do contexto histórico-social em que o sujeito vive. As possibilidades de identidade são estruturadas pelas condições econômicas, políticas e culturais do momento. Exemplo prático. A identidade de dona de casa ou mulher no mercado de trabalho nos anos de 1950 era radicalmente diferente do que é hoje. As condições econômicas e culturais da época limitavam o papel da mulher ao lar. Atualmente, embora ainda haja desafios, as condições sociais e políticas, as leis de igualdade e maior participação no mercado, possibilitam novas formas de ser e atuar, ampliando a identidade. Ciampa critica que no capitalismo a identidade pode ser reduzida a papéis econômicos, transformando o sujeito em um trabalhador-mercadoria. Embora o indivíduo seja condicionado por sua história social, sua identidade não é fatalista. Ele refuta crenças que neguem a possibilidade de transformação. A identidade é uma indeterminação relativa, que abre espaço para a metamorfose, ou seja, para mudanças e emancipação. Isso permite que o sujeito ressignifique a sua identidade e haja para modificá-la, mesmo dentro das limitações das condições sociais. Exemplo prático de metamorfose. Imagine um jovem que cresce em um bairro com poucas oportunidades e onde a expectativa social é de pouca mobilidade. A visão fatalista diria: sua identidade está determinada por onde você nasceu. A perspectiva de Ciampa permite que o sujeito ressignifique essa identidade, ao buscar a educação e mudar o seu contexto social e profissional. Ele demonstra a indeterminação relativa e a possibilidade de agir para modificar a sua identidade, superando a determinação social sem negá-la. A identidade é uma narrativa que construímos sobre nós mesmos e que é compartilhada socialmente. Quando respondemos "quem sou eu?", estamos construindo essa história. A identidade não é estática, ela envolve um estar se tornando. Um estudante de psicologia não simplesmente é psicólogo, ele está se tornando psicólogo. No início, a narrativa é incerta. À medida que avança nos estudos, estuda as teorias, os conceitos, faz estágios e começa a atender, ele incorpora papéis e relações, e a narrativa se consolida, mas nunca termina, pois o aprendizado é contínuo. Ciampa também distingue a identidade pressuposta, vista como estática, da identidade em processo. A identidade filho é constantemente produzida e reproduzida através das interações sociais. A identidade depende do reconhecimento recíproco desses grupos sociais. Para que um indivíduo tenha uma identidade social, é preciso que os outros o reconheçam como membro e que ele mesmo reconheça essa pertença. Como exemplo, um trabalhador informal que se identifica com os ideais do movimento sindical, pertencimento objetivo à classe trabalhadora, mas que não é reconhecido pelos sindicatos formais como um membro da classe legítimo, ou
por não se reconhecer ativamente na luta. Sem esse duplo reconhecimento, a identidade de membro de classe pode não se consolidar plenamente. Em síntese, a identidade social para Ciampa é uma construção complexa, dinâmica, medida por fatores históricos, sociais e simbólicos. É permeada por conflitos e sempre possibilita a transformação. Compreender essa visão ajuda-nos a lidar melhor com a pluralidade das identidades possíveis e a evitar concepções simplistas. Ela apoia a reflexão sobre como as estruturas sociais podem limitar ou possibilitar modos de ser e agir, orientando ações para a emancipação pessoal e coletiva. Se a identidade é um estar se tornando e não um destino, isso nos coloca em uma posição de responsabilidade ativa. Qual é a narrativa que estamos construindo sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar no mundo? De que forma o reconhecimento que damos e recebemos está produzindo ou reproduzindo as identidades em nossos grupos? Ciampa nos convida a sair da passividade do destino e a assumir a possibilidade da metamorfose, agindo para que as estruturas sociais sejam mais justas e permitam a totalidade da subjetividade humana. Dando continuidade aos estudos de Ciampa, vamos olhar o cerne de sua teoria, a identidade como metamorfose e emancipação. O conceito principal é claro: a identidade não é uma máscara única e permanente, mas sim um processo dinâmico e contínuo, uma metamorfose, ou seja, uma sequência de transformações. Para Ciampa, a identidade não é algo fixo, imutável ou essencialista. Pense na identidade como uma borboleta que passa por várias fases, de lagarta a casulo e, enfim, a forma adulta. Embora seja a mesma borboleta, ela se transforma várias vezes. O indivíduo representa diferentes personagens em sua vida, que são momentos ou etapas desse processo. Esses personagens são os papéis sociais ou formas pelas quais nos expressamos nas relações, na cultura e na coletividade. O fundamental é que, ao expressar esses papéis, a pessoa não perca sua dimensão subjetiva, seus sentimentos, desejos e reflexões internas. Exemplo: uma mulher que, na infância, era vista como estudante e filha com papéis restritos, posteriormente na vida social se transforma em profissional, mãe, ativista, entre outros. A sua identidade vai se expandindo e se remodelando com as novas experiências. Ciampa propõe que a identidade está intimamente ligada à emancipação. Esta é a busca do indivíduo por liberdade e por criar novas possibilidades para a sua vida, mesmo diante das dificuldades sociais, econômicas e culturais. Diferentemente de uma visão conformista, Ciampa entende que a pessoa está sempre lutando contra a opressão, tentando reinventar a si mesma e a sua situação. Essa luta é parte central da construção da identidade. Assim como um rio que precisa constantemente superar pedras e obstáculos para continuar o seu caminho, o sujeito enfrenta barreiras como a pobreza, violência, preconceitos, estigmas, mas busca seguir fluindo, transformando-se e encontrando saídas alternativas. Um ponto crucial é o papel do reconhecimento social. A identidade não só da construção interna, mas também do modo como o indivíduo é visto, aceito ou rejeitado socialmente. Quando o sujeito recebe um reconhecimento humano, respeitoso e ético, ele tem condições melhores para manter a sua metamorfose e caminhada de emancipação. Quando há ausência de reconhecimento
ou um reconhecimento perverso, desumano ou estigmatizante, o sujeito pode ser aprisionado à chamada mesmice. Essa mesmice é uma tentativa conservadora de manter uma identidade estática e fixa para sobreviver, o que Ciampa chama de fetichismo da personagem. É uma prisão simbólica. A pessoa mantém uma aparência estável para evitar o sofrimento da rejeição social, perdendo a possibilidade de transformação real e libertadora. Pense em uma pessoa excluída socialmente por conta de sua etnia ou classe social, que pode ser forçada a repetir papéis pré-estabelecidos, ficando presa a estereotipos e a uma identidade congelada, negando a si mesma a busca por novos caminhos. O grande obstáculo para a identidade emancipação é a colonização do mundo da vida. Ciampa incorpora a crítica de Habermas, o mundo da vida, o espaço das relações sociais, da cultura e da ética. É colonizado pelo sistema econômico e político, que opera por meio da racionalidade instrumental, dinheiro, poder, controle. Essa colonização dificulta a metamorfose e a emancipação, porque impõe valores e mecanismos que reduzem o sujeito a meros agentes produtivos ou consumidores, reforçando formas de mesmice e identidades fetichizadas. É como uma planta que cresce num solo rochoso e contaminado. Por mais que haja força na semente, o ambiente tóxico limita seu desenvolvimento pleno. Apesar das dificuldades e da pressão do sistema, a perspectiva de Ciampa é crítica e engajada, mas também otimista. Ele acredita que o reconhecimento humano e o respeito são forças potentes que podem ajudar o sujeito a romper com a mesmice e realizar a sua metamorfose, uma transformação verdadeira e emancipatória. A psicologia social brasileira, da qual Ciampa faz parte, tem um compromisso ético com os mais pobres e oprimidos, valorizando a organização social e comunitária como caminhos para essa transformação. A identidade para Ciampa é um processo vivo em contínua transformação, que chamamos de metamorfose, sempre em busca de emancipação, que é a libertação das opressões. O reconhecimento social é fundamental para garantir essa emancipação, enquanto sua ausência aprisiona a pessoa na identidade estática, fetichizada e mortificada pela mesmice. O principal obstáculo é a colonização do mundo da vida, mas a perspectiva mantém uma esperança fundamentada na ética do cuidado, da crítica e do respeito mútuo. O pensamento de Ciampa nos convoca à ação e à esperança fundamentada na crítica. Se nossa identidade é metamorfose, isso significa que não podemos aceitar a opressão como um destino. Que formas de mesmice a nossa sociedade impõe? Seja por pressão estética, por exigências de produtividade ou por preconceito. E o mais importante, como podemos ser agentes de reconhecimento humano e ético em nossas relações, rompendo com o fetichismo da personagem e garantindo que cada indivíduo possa realizar a sua jornada de emancipação? A luta pela identidade é, em última instância, uma luta por um mundo mais justo, onde a subjetividade de cada um possa florescer em toda a sua complexidade, sem ser reduzida a um papel ou a um produto. Reflitam sobre o poder da metamorfose em suas vidas. E para finalizar a disciplina de Psicologia Social 1, teremos como tema central agora a ideologia, consciência e alienação, baseada em Silvia Lene, em Psicologia Social, O Homem em Movimento, de 1984. O material aborda os temas na perspectiva da psicologia social sócio-histórica e do materialismo histórico dialético,
focando em como o contexto social e as relações de classe produzem a consciência e os processos de ideologia e alienação no indivíduo. Este não é apenas um tema de prova, é um convite à sua prática profissional ética. Entender como a realidade social molda e muitas vezes aprisiona o indivíduo. Faremos a pergunta central da psicologia sócio-histórica. Por que as pessoas defendem o sistema que as oprime? Por que a pobreza parece um problema natural do indivíduo e não um problema social? A resposta está na ideologia e na alienação. Na perspectiva sócio-histórica, a consciência não é algo que nasce pronta. Ela é construída ativamente na relação entre o indivíduo e o mundo, mediada pelo trabalho e, crucialmente, pela linguagem, como vimos anteriormente. A consciência é a capacidade humana de refletir sobre a realidade, de compreendê-la e, mais importante, de transformá-la. Ela nos permite planejar o futuro e criticar o presente, indo além do impulso imediato. Pense na linguagem como a ferramenta da consciência. É por meio das palavras e dos conceitos que conseguimos sair da consciência imediata, aquela que só reage ao que sente e percebe no momento, para a consciência reflexiva, que analisa o passado e projeta o futuro. É o que nos torna sujeitos históricos. No entanto, o mundo em que vivemos é dividido por contradições e classes sociais. A nossa consciência, sendo um produto social, será afetada por essas contradições. Consciência verdadeira. O indivíduo aprende a realidade como ela é, reconhecendo as contradições, as desigualdades e o caráter histórico e social dos fenômenos. Falsa consciência. O indivíduo aprende a realidade de forma invertida ou distorcida, aceitando como natural aquilo que é socialmente construído. É aqui que entra a ideologia. A ideologia é o sistema de ideias que opera na nossa consciência, mas com uma função específica: ocultar as contradições sociais e justificar as relações de poder e dominação. A ideologia trabalha invertendo a realidade. O que é social e histórico parece ser natural e universal. Sylvia Lane nos mostra como isso se dá no cotidiano. A naturalização. Este é o principal truque da ideologia. Ela pega um fato social, como a desigualdade econômica, e o explica como se fosse um fato natural ou individual. Exemplo: a crença de que o pobre é pobre porque não se esforça é ideológica. Ela naturaliza a pobreza, transformando um problema estrutural de falta de acesso, concentração de renda, em uma falha de caráter individual, como a falta de esforço, impedindo a reflexão sobre o sistema. A universalização. A ideologia apresenta os interesses de um grupo dominante, a elite econômica, por exemplo, como se fossem os interesses de toda a sociedade. O que é bom para a classe dominante é vendido como o bem comum. A mistificação. Ela cria explicações fantasiosas ou vazias de conteúdo, distanciando a pessoa da causa real do problema. A ideologia não é uma mentira dita por alguém, é o próprio modo de vida, as instituições e a linguagem que nos ensinam a ver o mundo de forma distorcida sem que percebamos. A alienação é a consequência psicológica e social da ideologia. É o processo de estranhamento, onde a pessoa perde o controle e o sentido sobre sua própria atividade, sua vida e sua consciência. O indivíduo alienado não se reconhece no produto do seu trabalho, não se sente parte das suas relações sociais e tem
dificuldade em reconhecer a si mesmo como um sujeito ativo e transformador. Na esfera econômica, o trabalhador produz algo, mas o produto pertence a outro, os donos dos meios de produção. Ele não vê sentido social ou a sua própria identidade naquilo que fez. A alienação torna a consciência fragmentada. O indivíduo separa o que pensa, seus valores e seus sonhos, do que faz, sua prática, seu trabalho. Isso gera apatia, fatalismo e conformismo. Exemplo: você, como futuro psicólogo, sonha com a clínica social engajada, mas o mercado de trabalho só oferece vagas precarizadas e superficiais. Você se sente obrigado a aceitar o que o mercado impõe e o seu sonho original se torna estranho à sua prática diária. Você passa a sentir-se impotente e sem energia para a mudança. A psicologia social sócio-histórica não para na crítica, ela aponta o caminho da superação. O primeiro passo é a reflexão crítica, é o momento de desmascarar ativamente a ideologia, reconhecendo que aquilo que nos foi ensinado como algo natural ou eterno é, na verdade, um produto social e histórico e, portanto, pode ser transformado. O segundo e mais importante passo é a ação transformadora. A consciência crítica só se completa quando o indivíduo age no mundo, geralmente de forma coletiva, para mudar a realidade que o oprime. A transformação do indivíduo e a transformação da sociedade são processos inseparáveis. A psicologia social, neste momento, nos convoca a ir além do consultório, a entender que os sofrimentos individuais estão, muitas vezes, enraizados em problemas sociais. É nosso papel como psicólogos ajudar a despertar a consciência crítica para a emancipação. Uau! E assim, chegamos ao final de mais uma super jornada de conhecimento aqui no podcast da turma. Eu sou a Harumi e quero agradecer de coração por você ter nos acompanhado nessa maratona eletrizante pela psicologia social. Que tema incrível, não é? Eu aproveito para mandar um agradecimento especialíssimo para toda a nossa equipe de colegas. O empenho, o rigor na pesquisa e a generosidade de cada um de vocês foram fundamentais para que pudéssemos desmistificar tantos conceitos complexos. Parabéns a todos! E você que está nos ouvindo, não se esqueça de nos seguir. O nosso ponto de encontro é o Instagram, @podcast da turma, tudo junto. E lá a gente divulga os próximos temas e interage com vocês. Aproveita agora e faz aquele favor, compartilhe este episódio, manda para aquele colega de graduação, para o professor ou para quem curte debater a fundo sobre o ser humano e a sociedade. Ao fazer isso, você não só espalha conteúdo de qualidade, como também nos dá aquela força extra para alcançarmos mais pessoas. Obrigada pela sua audiência, pela sua energia e pelo seu apoio. Te esperamos no próximo episódio.